pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e hoje o tema que a gente vai falar aqui é sobre ansiedade, um tema muito solicitado em tempos de pandemia, para as pessoas que estão, vivendo essa instabilidade, seja dentro das suas casas, seja em relação ao trabalho, seja em relação à sua vida pessoal. Este momento, tudo aquilo que eu desconheço pode provocar ansiedade, esta é uma reação natural. Nós, enquanto seres humanos, necessitamos de uma certa estabilidade para poder vivenciar a vida com tranquilidade, mas nem sempre essa estabilidade ela existe e é possível. Qual é a definição de ansiedade? A definição geral é uma sensação ou até uma angústia provocada por um excesso de preocupação ou tensão. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos ansiosos diante de um novo trabalho, diante de uma prova, diante de um desafio que eu desconheço, diante da maternidade, de um casamento. Tudo aquilo que eu ainda não conheço pode me provocar ansiedade, porque eu ainda não sei se eu tenho as habilidades, recursos necessários e as emoções e sentimentos preparados para lidar com essa nova situação, tá? Um exemplo muito prático da ansiedade, porque atrás de todo comportamento, atrás de toda situação, existe uma emoção e um sentimento. Atrás da ansiedade, a emoção primária é o medo, mas ela se difere, e aí eu vou mostrar para vocês através de um exemplo. Se eu estou andando, fazendo um caminho dentro de uma floresta e eu avisto um urso, é natural e instintivo que eu sinta medo, é uma reação diante de um perigo real. Então, por isso, o medo é uma emoção primária. Quer eu queira ou não, eu não tenho controle e eu vou sentir medo. Agora, se eu começo a caminhar numa floresta com a sensação de que a qualquer momento pode existir um urso e eu possa ser atacado por um urso, ou seja, não estou sendo atacada, a qualquer momento isso pode acontecer, porque eu ouvi falar, porque alguém já teve essa experiência, eu começo a criar um cenário de ansiedade e de pressão emocional. Por quê? É o medo de algo que ainda não aconteceu, que está por acontecer. Por isso a ansiedade é sempre relacionada ao futuro. Querem provar isso daí? Agora, vocês estão neste momento assistindo esse vídeo. Nós estamos conectados e vocês estão aí absorvendo conhecimento, né? Neste momento, se você parou para ver esse vídeo, é porque você não está em um momento de angústia, nem de ansiedade, nem de pressão externa, porque você está se dedicando esse tempo para assistir esse vídeo. Neste momento, você está se sentindo ansioso? Ah, Gisele, mas para ver o vídeo eu me senti ansioso, eu queria saber, Não, eu estou dizendo neste momento. Uns minutos antes pode ser que você tenha sentido um pouquinho de ansiedade, que é um processo natural. Eu vou explicar daqui a pouco como é que esse processo começa a ficar incômodo e até o adoecimento disso. Então, ansiedade está sempre relacionada ao futuro. Eu não sinto ansiedade daquilo que passou e nem do momento presente. Como nós temos muitíssimos estímulos hoje em dia, nós nos desconectamos facilmente do momento presente. Por isso a meditação é tão utilizado hoje para essa conexão com o momento presente, para que eu possa reconhecer se este momento presente eu estou sofrendo alguma instabilidade, eu estou em risco, algo ruim pode acontecer? E aí você me responde, agora não, mas daqui a pouco. Então a ansiedade é sempre relacionado ao tempo futuro, tá? É importante a gente ter esta percepção do futuro e do presente para que eu possa sempre buscar essa conexão como eu estou me sentindo agora, neste momento, ok? Bom, vamos lá para a questão, quando é que a ansiedade sai dessa questão natural, que todos nós em algum momento nos sentimos ansiosos, ainda mais nesse cenário que nós nos encontramos nesses últimos meses, né? Então eu saio de uma sensação que me provoca instabilidade e vou para uma situação de estabilidade. Como que eu posso perceber que essa ansiedade está me causando adoecimento? Através de algumas percepções e sintomas que eu vou trocar ideia aqui com vocês. Eu fiz algumas anotações para a gente perceber realmente um conjunto, né, para que a gente possa medir esse nível de ansiedade. Toda vez que vai me provocar sofrimento prolongado é que algo não está legal, que não está bem. Então eu preciso olhar para isso e cuidar disso.
se sente medo que não são reais e que limitam o seu dia a dia, se preocupa-se excessivamente com o que os outros pensam sobre si próprio, se você evita locais ou situações que se sente desconfortável, sofre por antecipação qualquer sentimento desconfortável sobre o futuro, tem dificuldade em adormecer, insônia, transtornos do sono, sente dores e pressões físicas, sente confusão mental, apatia é outro tópico. É tão complexo o tema ansiedade que nós poderíamos fazer vários vídeos relacionados a isso. Se você tem pensamentos repetitivos que não consegue ultrapassar, então é como isso gera apatia, isso gera essa sensação de apreensão e eu fico sem movimento, sem esse estímulo para agir, tá? Eu vejo muitos pacientes hoje presos nesse círculo de ansiedade. Sente que está sempre acelerado até em situações calmas. Não consegue sentir equilíbrio entre corpo e mente. Isso se transforma em um transtorno de ansiedade quando eu começo até a ter sensações físicas, dor de cabeça intensa, palpitações, sudorese, que é o suor, né? Dor em todo o corpo. Isso já passa a ser um transtorno de ansiedade. São as pessoas, por exemplo, que têm crise de pânico, que ela começa a sentir tudo isso. É como se seu corpo se preparasse, o seu corpo se prepara para uma reação de defesa. A ansiedade, na verdade, é uma reação de defesa, é uma tentativa do nosso corpo de nos defender de algo que nós vimos como perigo, tá? A princípio, pessoal, para que o vídeo não se torne muito longo, eu vou trabalhar primeiro com essa definição da ansiedade, dos sintomas e o transtorno. É muito importante que a gente se perceba, tá? Eu tive casos agora, ultimamente, de pacientes que não se percebiam, por exemplo, em crise de ansiedades, que estavam com o sono totalmente desorganizado, né? Que eram pacientes que não estavam dormindo, que não estavam se alimentando direito, então eu começo a criar uma rotina que aumenta essa ansiedade. Ou ao contrário, eu começo aquela velha história que a gente fala da procrastinação. Bem, gente, todo mundo de si espera alguns comportamentos. Se eu não estou conseguindo ter esses comportamentos, é porque algo nas minhas emoções está se passando e eu preciso começar a olhar isso. Porque senão essa questão de que é tudo muito fácil, né? A gente trabalhar com a procrastinação, a gente tomar atitudes, você precisa decidir, né? Aquilo que nós vemos aí como soluções fáceis, mas que eu não entre em contato com o que está me provocando a causa dessa ansiedade, eu não consigo buscar a solução. Então eu começo a andar em círculos, tá? É como se eu estivesse caminhando, mas é um medo tão intenso e uma sensação e uma pressão tão intensa que eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer pequenas coisas, não consigo tomar decisões para pequenas atitudes. Aí eu começo um adoecimento muito grande devido a esta ansiedade. Deu pra gente poder fazer uma reflexão aí sobre a questão da ansiedade? Lembrando, é natural que a gente sinta ansiedade, mas o quanto estes sentimentos e emoções, essas sensações estão me limitando, é que eu preciso perceber se eu estou adoecendo ou não. Provocou sofrimento constante, isso se repete no meu dia a dia, significa que eu estou em sofrimento e eu preciso cuidar disso, ok? No próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que a gente pode lidar com a ansiedade no dia a dia, que é a questão da gente aprender a tomar pequenas decisões e a observar a nossa congruência em relação a como eu me sinto, as minhas capacidades, as minhas ações e as minhas escolhas, né? E o quanto a percepção disso tudo pode potencializar as minhas ações para diminuir a minha ansiedade. Se eu não tenho uma estabilidade externa, eu posso buscar essa estabilidade internamente. Esse é um dos segredos para a gente enfrentar a ansiedade. Mas lembrando, você tem uma história única, emoções e sentimentos únicos, escolhas únicas, e embora o vídeo seja mais a nível de conhecimento, somente o processo de autoconhecimento e autopercepção que vai ser assertivo para você entrar em contato com todas essas descobertas relacionando-se à sua ansiedade. Porque a maneira como você se sente ansioso, a maneira como você lida com isso, as suas pressões, as suas ânsias
são únicas. Por isso que a gente nunca pode se basear um tratamento somente em conhecimento, mas em autoconhecimento. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.